Não, eu sou engenheiro mecânico, né? Entusiasta de carros antigos. O primeiro carro antigo que eu curti muito assim, foi um Carmanguia vermelho, que era de um guardinha da rua. Era apaixonado no carro do cara, assim, e ficar babando assim, no carro, né? E aí eu fui crescendo, eu quase comprei um Carmanguia. E depois eu morava em São Paulo e tal, aí tinha o rodízio, eu precisava de um outro carro. E eu achei um Fusca última série 86. Aí, cara, foi paixão, assim, muito grande. Porque eu usava o Fusca no dia a dia e usava o outro carro pro rodízio. Então, essa que é a história, assim, onde tudo começa, né? A paixão por carro, na verdade, ela vem de berço, né? Na minha família sempre tivemos carros que até então eram novos, mas hoje são carros antigos. Então eu tinha um tio que tinha uma C10, a gente andava na caçamba com ele. O meu pai chegou a ter Fusca e quem não andou naquele chiqueirinho atrás, eu andava no chiqueirinho para fazer bagunça com os irmãos, com os primos. E assim, a família sempre envolvida com o carro associava a gente na cabeça coisas para viagem, né? Então a família vai viajar e soca coisa no carro, TV e cachorro e vai todo mundo para a praia. Então, quando você chega nessa fase que a gente está hoje, né, adulto, maduro, e relembra tudo isso, não tem como não sentir um carinho, um gosto, né, uma paixão mesmo pelos carros antigos. O meu primeiro carro antigo era muito bom, era inteiro, assim. Eu sempre tive vontade de fazer algumas coisas nele, só que eu não tive coragem, o carro era uma série especial, né, e era muito bom o carro. E aí, passou o tempo, eu vendi esse carro e comprei um outro Fusca. E aí esse Fusca, todos os problemas que podiam aparecer, ele apareceu. E eu era muito entusiasta de um fórum antigo, que era o Fórum Fusca Brasil. Eu aprendi muito lá, eu vivia consumindo esse conteúdo. Fui aplicando pro meu carro. Então é um Fusca amarelo Caju. Que 73, que, cara, foi do lixo pro luxo, assim, ficou muito legal. Aí eu vi que eu tinha potencial para agregar, né? E tinha paixão, eu gostava muito, era uma coisa que eu ia fazer de sábado, de domingo, né? Nas minhas horas vagas. E eu sempre busquei fazer isso. Foi nesse momento que eu falei, cara, porra, eu vou arrumar uma forma de colocar isso na minha rotina e fazer acontecer e tal, né? Eu sempre tive no meio dos carros, né? A família sempre teve. Mas tem uma virada de chave que é pro carro antigo, né? Que por mais que você tenha na época ali um Gol ou alguma coisa nesse sentido, era o carro da época. E aí eu comecei a me interessar por Opala, já gostava, a família teve Caravan, teve Opala, mas já não eram os carros que andavam mais. E eu tava no Rio Grande do Sul uma vez, muito interessado já em ter um Opala, pensando. Passei em frente a uma loja e vi um Commodoro branco, 79, voltei, conversei com o cara, eu falei assim, esse carro tá bom mesmo? É o meu carro de usar no dia a dia. Falei, então eu vou comprar ele. Eu comprei o carro do cara e na época eu tava com um avião, né? Eu ia voltar do Rio Grande do Sul para São Paulo de avião. E eu subi com o carro. Então, assim, ali pra mim é a virada de chave. A hora que você põe um carro antigo na estrada, no caminho deu problema na chave, um monte de percalços. Choveu, o limpador de para-brisa não funcionou e até eu consegui trazer o carro. Mas eu diria que essa virada de chave é tão forte, porque aí você sente o que é ter um carro antigo. Você nunca para de mexer, mas também a aventura que envolve tudo isso é inesquecível. Então, acho que a minha virada de chave é aí, quando eu faço essa loucura. A minha mulher, obrigado, agradeço ela aceitar essas minhas loucuras, mas foi um pouco assim que começou a minha virada de chave. Eu acho que a mulher que casa com um cara que gosta de carro antigo, a passagem, você sabe que dá certo é quando ela aceita, velho. Não, eu falando pra ela, falando, não, você não vai fazer isso, você não vai vir com o carro. Eu vou, já comprei. O que eu gosto muito de ver são os projetos gringos, né? Tem muito, eu cheguei pra lá, em algumas exposições e tal. Isso que deu assim, a gente pode subir mais um nível aqui, sabe? Vendo, acho que a minha maior bagagem, assim, são os carros gringos, assim, na parte de estética, né? De funilaria e de customização, né? Na parte mecânica que o Brasil é muito bom, cara. E eu, né, o mentor aí, o cara que eu, assim, tiro o chapéu, o Chico Bielo, o cara é muito foda. Eu tive um tio, na verdade era um tio avô, e ele, na época
que ele trabalhava, ele ajudou a projetar alternadores. Ele é um dos precursores de alternadores no Brasil, né? Então ele às vezes comentava de quando ele trabalhou nessas empresas, né, ligadas a Volks, ligadas a GM, produzindo os alternadores. E um outro, com certeza, já não tá mais aqui, o meu pai, que eu lembro muito bem de ver ele mesmo mexendo, abria o capô, ia lá, via qualquer problema, desmontava alguma coisa. A gente tem histórias de quando meu pai foi arrumar o carro fumando e pegou fogo o carro. Então, assim, a gente cresce ouvindo e vendo, né, essas pessoas pondo mais a mão na massa, o que não acontece muito hoje, né? Então, acho que é isso que vai levando também a... Pô, eu gostaria de fazer daquele jeito antigão. Eu mesmo com a mão, eu mesmo mexer. Então, acho que é um pouco isso. Você fala em mentores, com certeza o tio, o pai, que eram pessoas que punham a mão na massa, é que me levaram a ter esse gosto que eu tenho hoje. Tá, a Garagem dos Pedros começou numa brincadeira entre eu e um amigo meu e a gente foi pegar nossos carros e fazer nossos carros. Pronto, era isso. Começou a escalar de uma forma que amigos e pessoas de fora queriam fazer os carros com a gente. E aí a gente falou assim, pô, não dá pra ser mais Garagem dos Pedros porque não é mais dos Pedros o carro. Vamos encontrar um nome aí bacana. Aí o Périx logo já entrou com a gente, né? E falou assim, agora é hora da gente mudar o nome. Eu acho que o conceito garagem parecia assim, vamos pôr os nossos carros lá na garagem, fazer uma coisa de amigos. Isso. E aí quando vira a Vecchia Macchina, que até o Vecchia Macchina foi muito o Pedrão aqui que criou o nome num dia inspirado. Sim, lá, que seria o quê? A máquina velha em italiano, né? Que é muito carro antigo. Sim. E aí a proposta foi, não, nós vamos deixar de ter essa coisa da garagenzinha, de mexer um pouquinho, e nós vamos partir sim por um trabalho de restauração mais a fundo, cabine de pintura profissional, que é o que a gente está buscando hoje, né? O trabalho que a gente tem feito aí. Bom, as nossas famílias eram de São Paulo e se encontraram aqui em Americana, né? Então, desde 2002, isso, né? Tem uma amizade aí de família e os gostos foram... Pô, você gosta de carro antigo? Eu também gosto e tal. Eu gosto de Opala, eu gosto de Fusca. Foi mais ou menos assim que criou essa amizade que, né, faz mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Que a gente se conhece e troca ideia sobre o assunto, né? Eu conheci a família dele de uma forma engraçada, ligado a carro também. O meu irmão Pedro era muito amigo do Nuno, e eu sabia já da história, mas eu não conhecia o irmão dele, o Nuno, pessoalmente. Mas eu sabia que ele tinha uma Paraty dourada que andava em Americana, era turbinada e tal. Belo dia eu tô no semáforo, Paraty dourada. Encostei o Astra do lado e chamei. Mas eu sabia que era o amigo, né? A gente só não tinha se visto. E o cara começou a ficar nervoso, saiu arrebentado e tal. E depois eu liguei pro meu irmão, avisa o Nuno lá que era eu. O cara, eu nem tinha nada embaixo do capô pra chamar ele pra nada, era só pra atormentar. E aí, assim, as famílias são amigas desde então, né? Cara, começou quando eu restaurei o meu Fusca que eu tenho hoje, né? Um Fusca vermelho. Que aí eu fui mostrar o carro pra eles e tal. Porra, mano, vamos fazer o negócio acontecer. Vai, se você restaurou e tal, você já tem as manhas, eu também tenho. Vamos juntar, vamos fazer o negócio junto. Foi assim que a gente começou. Foi primeiro pegando os carros, restaurando e vendendo. E aí fazendo nossos carros, e aí, né, entrou essa pessoal, cliente, pessoal boca a boca, né? Foi assim que a gente começou, essa foi a ideia, assim, foi a partir desse projeto aí. O início é que a gente fazia os carros em oficinas espalhadas aí, né? Uhum. E aí a gente falou assim, não, a gente precisa de um lugar nosso. E aí, cara, com grana curta, vamos procurar um lugar, e a gente achou 2 containers, um lugar que são 2 containers colados, assim, que a gente tinha uma casinha antiga, e a gente falou, pô, cara, cabine de pintura maravilhosa aqui, vamos bolar aqui, vamos alugar. E foi ali que a gente começou, fez os primeiros carros ali e tal, né? Só que ali começou a ficar pequeno e tal, ele é muito perto do bairro, e a gente, vamos dar um pulo de qualidade aqui, vamos arrumar um lugar maior, que a gente consiga colocar cabine, né, que a gente consiga trazer mais carros, mais clientes, mais conforto, né? E foi assim, mas os desafios são, cara, tem que ter muita criatividade, porque não tem muito dinheiro para começar, né? Acho que até uma dificuldade que tinha, que nos levou a vir para cá, era assim, como era um container, a gente não tinha cabine, o carro era pintado no mesmo lugar que você trabalhava. Sim. Então controlar a sujeira, controlar a poeira era bem complicado, né? Sim. E a gente começou com isso, não, precisamos de uma cabine, mas o local lá era pequeno. Não dava, tinha que escolher ou a cabine ou os trabalhos. Então a gente decide vir para um lugar mais organizado, que ele colocou, mais estruturado e com mais cara de oficina, né? Um ambiente de restauro de carros antigos. Acho que é isso que a gente estava buscando. Exatamente. Restauração, já fala tudo.
Tem que ser uma restauração muito bem feita. Então, é um processo profundo, né, de qualidade, com peças de qualidade, que a gente deseja que o cliente saia daqui e a gente quer devolver os clássicos para as ruas. Esse que é o nosso slogan, inclusive, né? A gente não quer só devolver um carro bonito para a garagem e ficar lá exposto. A gente quer um carro funcional, a gente quer que o cliente curta e que seja, assim, um trabalho muito bem feito. A nossa filosofia é ter um carro antigo, quando você restaura, né? É um carro de, sei lá, 1970, 0 km. Essa que é a ideia de restauração, né? Então, restaurar todos os componentes que estão bons, os que não estão bons, trocar por peças originais, se possível. Se não possível, peças de qualidade, né? Então, esse que é o nosso trabalho, assim, e fundo uma restauração, não algo superficial só para enganar ou, né, passar a impressão de que é um carro bom. Não, é realmente um carro bom, né? Então, essa que é a nossa filosofia, né? E acho que um ponto bacana também, que a gente sempre conversa muito, um carro antigo, normalmente, ele é um bem precioso do cliente, né? Todo mundo gosta, olha, esse é o meu carro, ele conta com orgulho. Então, quando ele traz o carro para cá, a gente sente essa obrigação de cuidar muito bem, deixar ele do jeitinho que o cliente queria, né? E ter esse zelo de não fazer besteira, né? Sim, então, um dos diferenciais que a gente quer ter está muito próximo do cliente. Entender o que ele está buscando, o que ele pensa de melhoria para o carro. Às vezes, o que a empresa está querendo não é o que o cliente quer. Então, essa sintonia para nós é determinante, para poder ter um trabalho correto, vamos dizer assim. Exato. A gente tem que ouvir o cliente sempre, né? Vários tipos de pessoas que procuram um carro antigo, né? Eu não tenho essa, da minha história, meu pai, minha família e tal, né? As minhas conexões são outras, né? Mas eu acho que um pouco de conectar com aquilo que fez ele gostar de carro antigo tá aqui, né? Porque a gente tem as histórias, a gente tem o conhecimento, a gente tem a vivência disso e a gente cria esse ambiente. Eu acho que primeiro com, né, o cliente que vem aqui vira amigo, isso aí é inegável, né? Um amigo nosso e a gente é amigo deles, né? Então eu acho que cria um pouco de comunidade também, saber que ele pode contar com a gente, às vezes tem outro projeto, outras coisas que a gente pode estar ajudando, né? Então eu acho que cria um pouco isso de comunidade, né? A gente procura dentro da Vecchia fazer algo bem democrático, vamos dizer assim. Sim. Então a gente já pegou um cliente que tinha um Fusca 68, mas queria estilizar, queria um banco, um volante, uma manopla de câmbio alta, ok, né? Em contrapartida, um cara que tinha uma Saveirinha que a gente, vamos rebaixar. Não, original. Então assim, de novo, né, um pouco alinhado com o gosto do cliente, sabendo ouvir, mas deixando o projeto rolar um pouquinho do gosto dele, como que ele está sonhando aquele carro, né? Então, acho que com relação ao que os clientes estão buscando, a gente pensa muito isso. Traga o seu projeto, traga a sua ideia e a gente montar isso junto, sem preconceitos de, como a gente fala muito no nosso meio, Zé Frizinho. Ninguém vai estar preocupado com isso. Se é Zé Frizinho, vamos fazer Zé Frizinho, mas se você quer dar uma estilizada, a gente vai estar disposto a fazer como o cliente gostar. A gente gosta de estilizado também. Tem de tudo, né, Pedro? Tem de tudo. O projeto de um Fusca 68 que começou azul real e terminou azul Atlântico, né? Exato. Eu acho que esse foi o mais difícil, assim, do ponto de vista de atender, né, o cliente, né? Não o cliente em si. É difícil captar o que o cliente quer e transformar isso no carro, no produto final, né? Então esse foi o maior desafio, assim, foi conseguir captar, entender o que ele queria e transformar o desejo, o sonho dele em realidade. Porque a gente estava muito no começo. Sim. E aí, o projeto pronto, o carro pronto, era só entregar. A hora que o cliente veio, você pensa naquela cena, ele todo feliz recebendo, ele... legal. Aí, o Pedrão, do jeitão dele, foi lá, conversou e o cara, não gostei da cor. Mas não é que ele não gostou do volante, da roda, ele não gostou da cor, né? Da cor. Então, teve que repintar todo o carro. A gente conversou um pouco com ele, ele entendeu a parte de tinta e tal, a gente fez um bem bolado na época aí para não ficar no prejuízo, mas não só não entregamos, como esse carro ficou mais um tempão com a gente, atrasa outros projetos, então realmente acho que por ser bem no começo também foi bem difícil. Foi bem difícil, mas o resultado foi muito bom, porque a gente, cara, ganhou um amigo também, né, e a gente conseguiu o objetivo qual que é, eu falava sempre pra ele,
O objetivo é você gostar do carro, não sou eu gostar do carro. Exato. É você gostar do carro. Então, a gente conseguiu atingir esse objetivo. Foi difícil, a gente conseguiu. Né? Até Brunão. Valeu. O carro que eu tenho hoje é um Fusca 67, perdão, que era do pai de um amigo meu, tá? E esse pai do meu amigo, ele sofreu AVC, tá? O carro ficou 8 anos e meio parado na garagem, ele não vendia o carro de jeito nenhum, não vendia. E eu não sou muito Zé Frizinho, eu gosto, né, de estilizar um pouco mais. Eu acho que teve coisas que eu mantive do carro que estavam lá. Então, tem lá um porta-treco de bambu, tá lá o mesmo. Eu quis preservar um pouco a memória. Até o carro, o nome do ex-dono, né? Então, a gente dá nome pros carros, né? E a gente chama Jairinho esse carro, né? Que era o pai desse homem, chamava Ana Jairo. E eu dei o nome de Jairinho em memória e tal. Eu sei que ele gostava muito do carro e foi um pouco de uma... cara, eu tinha que fazer o carro pra mim e pra ele, né? Não era só pra mim. Então, acho que esse foi que mais me pegou, assim, né? Cara, o objetivo é ser uma referência, né? Não só conhecido aqui num espaço pequeno geográfico, mas ser conhecido nacionalmente, vamos dizer dessa forma. Acho que é esse que é o nosso objetivo, né? E a gente sabe como chegar nele, que é o boca a boca, cliente que gosta, mostrar o resultado desses carros. Eu acho que é isso daí, cara. E pessoalmente eu gosto muito de carro estrangeiro, então eu gostaria de trazer uns carros de fora, restaurar. Eu acho que quando chegar nesse ponto aí, cara, eu sei que eu atingi o objetivo em cheio. Eu acho que vendo a VEC e a Futura aí, hoje a gente tem principalmente a parte de funilaria e pintura, mas a gente, graças aos nossos meninos aí, os profissionais, Diego, Giovanni, seu Daniel, a gente tem ido para um lado também de restaurar a parte interna dos carros. Isso está sendo bem interessante. Então, um vidro que não funciona direito, um painel que estava com os botões soltos, eles vão lá e recolocam, ou compram um botão no padrão original e volta. Esse é um trabalho de restauro um pouco mais minucioso, a gente tem conseguido fazer. Sim. Então, sair um pouco do óbvio de restauração de funilaria e pintura, sim, mas também olhar o carro como um todo. A gente fez um cadete recentemente aí do Roberval, ficou muito legal, porque foi nesses pequenos detalhes. Um botãozinho que não estava no lugar, né? O porta-mala tinha lá uma ferrugem, a gente restaurou os detalhinhos do porta-mala, ficou bem bacana o projeto. Então, acho que o caminho é esse. Nossa ideia também é englobar tudo, porque quando você faz o carro em diferentes profissionais, por exemplo, eu faço funilaria num lugar, a preparação e a pintura em outro, tem sempre aquele ponto que tá entre esses dois profissionais. E um sempre vai jogar o problema pro outro. Ah, não, isso aqui é funilaria, não ficou boa, isso aqui é a preparação que não ficou boa. Então, a nossa ideia, né, e o nosso propósito é exatamente esse, não tem esse gargalo, porque a gente faz tudo aqui. Eu acho que esse é um ponto, assim, muito importante. E é um diferencial muito grande, né? Quando o carro chega aqui, a gente primeiro faz uma desmontagem, quando é uma restauração total, né? Quando a gente desmonta, a gente descobre muita coisa. Então a gente chama o cliente aqui para verificar, a gente passa quais são as alternativas que ele tem, né? Quando tem algum problema mais sério, quando é um problema mais simples e tal. E o cliente acompanha tudo. Então ele acompanha passo a passo. A gente faz até um contrato, tá? Quando a gente fecha o negócio, a gente faz o contrato, descrevendo exatamente o que a gente vai fazer, o que está no escopo, como vai ser feito, qual material vai ser usado, qual que é o tempo, qual é o cronograma para isso acontecer. Então é assim que a gente trabalha. Então o cliente está sempre a par do que está acontecendo, quando vai ser, como vai ser, qual é o equipamento que a gente vai usar, qual material a gente vai usar. Então isso é muito interessante, é um diferencial bem grande. Não tem, volta aqui daqui um mês. Não, a casa é aberta, você vem aqui onde você quiser, se acompanha, quando você quiser, a gente faz fotos. Então acho que isso aí traz o cliente pra gente, traz o cliente, faz parte, né? Ele não precisa ter uma garagem na casa dele para fazer o carro dele, ele pode vir fazer aqui. O que eu mais gosto assim do carro antigo são as cores, cara. Nossa, é muito legal.
Você vê, né, como era antigamente, a rua era toda, tinha carro de toda cor, amarelo, azul, vermelho. Era difícil você ver um prato, acho que nem existia prato na época. Era muito difícil, ou preto, assim, muito. Então eu acho que esse negócio das cores e tal, né. O Brasil é um país tropical, um país colorido, alegre, cara. Carro cinza e preto na rua não diz muito, eu acho. Então acho que é um pouco disso, sabe? Passar para as próximas gerações, assim, isso daí. As crianças entenderem. Até é engraçado, quando eu ando com o meu Fusquinha, que as duas gerações que brincam muito, mexem muito comigo, né, que a cena e tal, ou são os velhinhos, né, ou são as crianças, cara, é um barato. Uma criança sabe, cara, é impressionante. Que é o Fusca, olha o Fusca vermelho, olha o Fusca azul e tal, né. Então eu acho que, né, perpetuar isso daí, eu acho que é o nosso legado, né, cara. E vai de encontro com o nosso slogan, que é devolvemos clássicos para as ruas, né? A nossa ideia de, muitas vezes tinha um carro incrível ali, que tá parado, que tá com problema, então você traz ele para cá, restaura, e é um encontro, assim, de muitas pessoas, eu já tive um desse, poxa, esse carro é bacana demais, e a hora que você vê ele de volta pra rua andando mesmo, é uma satisfação enorme. Muito. Eu me sinto muito feliz de estar fazendo isso, né? Então, eu acho que esse seria a mensagem, né, que a gente quer deixar. Vamos colocar de volta esses clássicos na rua, resgatar histórias, resgatar amizades. Outro dia passou um motoqueiro, o cara passou fez assim pra mim. Que da hora esse carro, cara. Eu acho que isso é muito legal, cara.